aceitava o pedido, aí depois fazia uma nova exigência, tudo para dificultar a vida do Flamengo na negociação envolvendo o Wendel. Então agora o Flamengo pretende fazer o mesmo caso o Zenit de fato ofereça uma proposta oficial. E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação, né, para Flamengo e Internacional. O jogo será sábado, às 6h30 da noite, certo? Pelo Brasileirão. E o Vene Casagrande trazendo algumas informações importantes e algumas estratégias, né, que o Flamengo e o Fluminense estão planejando em relação ao Vasco, pelos problemas que está tendo com o gramado e tudo mais. E também trazendo algumas informações sobre a parte tática, né, do São Paulo. O São Paulo está fazendo alguns testes no treinamento para tentar encaixar a equipe até a final, né, contra o São Paulo. Vamos acompanhar tudo agora, tá certo? Se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SBT Esporte, link vai ter na descrição. Vamos por vídeo. Eu não lembrava que tem também um grande fisioterapeuta que é o Bruno Maziotti, que também é do futebol e também é do UFC. Oi, Teixeira, tudo bem? Tá testando aqui meu microfone, tá? Ó, ele tá testando o meu microfone, é o Teixeira. Beijo, Teixeira, pra você. Tá lá na minha cabine. Um beijo. Ô, Vene Casagrande, fala desse Flamengo aí. Essa expectativa do Davi Luiz e tudo que envolve essa preparação. Bom, vamos lá, sobre Davi Luiz, eu até estava conversando com o Pedrosa aqui em off, enquanto a gente viu o VT, e o bom VT inclusive, o Davi Luiz está sempre com um problema físico, né? Isso aí tem se tornado constância. Tanto é que isso faz com que o Flamengo tente, ao término dessa temporada, uma rescisão amigável com o Davi Luiz, que tem contrato até dezembro de 2024. Dito isso, o Davi Luiz vai retornar contra o Internacional, eu acredito que ele pode retornar até como titular, porque o Sampaoli gosta bastante do zagueiro, o que eu acho um erro. Para mim, hoje, a dupla titular do Flamengo é Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí eu só faria uma mudança, coisa que eu falei ontem, na lateral esquerda voltaria com o Ayrton Lucas. Mas sobre a preparação, nenhum problema, né? Varela é a única ausência aí, vai demorar a retornar aos gramados por conta de um problema no joelho. Mas o Varela, sejamos francos, é muito pouco utilizado pelo técnico Sampaoli, então nem faz tanta falta assim. Acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Internacional, embora eu tenha assistido o Internacional ontem pela Libertadores, eu acredito até que o Colorado chegue com time reserva nesse final de semana diante do Flamengo, e o Flamengo tem que vencer. Eu sei que o título está muito distante, será muito difícil alcançar o Botafogo, mas eu acho que a partir do momento que o Flamengo, esses jogadores entram em campo, diante de mais de 60 mil torcedores, eles precisam honrar essa camisa pesada que é do Flamengo. Então, diante do Internacional, acredito que o Flamengo tem essa obrigação de vencer e tem boas chances de fazer um bom jogo. Resta saber se fará, porque a gente sabe que o Flamengo de Sampaoli, nos últimos tempos, tem sido muito inconstante, Fernandinho. Ô Pedrosa, a gente tá percebendo isso, que é o que virou um hábito do rubro-negro, do torcedor, e com toda a razão, que nos últimos anos, depois de conquistar tudo, brigar por tudo, o torcedor quer ver um futebol bonito. Ele não quer ver só, 15 jogos sem perder, alguns empates dentro dele, alguns no sufoco, com transpiração de jogadores. Ele quer ver um Flamengo bonito, um Flamengo com volume. E assim, a paixão pelo balão deu uma decepcionada no torcedor rubro-negro. Você acha, Pedrosa? Ou você acha que ainda não? Sim, decepcionou sim, Fernanda. E isso aí, obviamente, reflete nos resultados, né? Não nos resultados que acontecem desde que o São Paulo chegou, mas o resultado de você sair na Libertadores para um time como o Olímpia, que é um bom time, mas está longe da qualidade do Flamengo. E aí, eu acho que hoje, na cabeça do torcedor, 2023 é um ano de fracasso para o Flamengo. Tudo que aconteceu nessa temporada, as perdas de finais, nem conseguir chegar à final do Mundial, Campeonato Brasileiro, título completamente distante com a campanha do Botafogo. O que pensa o torcedor do Flamengo hoje na minha cabeça? Apresentar desempenho para chegar bem para a final da Copa do Brasil e conseguir vencer uma grande equipe que é o São Paulo. Eu já falei aqui nesse programa e vou repetir. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Então o torcedor, muito mais do que resultado dentro do Campeonato Brasileiro, quer ver o time jogar, quer ver o time se impor. Não só individualmente, mas principalmente na equipe coletiva. E o São Paulo, repito, está à procura dessa formação, já usou 3 zagueiros, já usou o 4-4-2 com o quarteto que a gente já conhece, o Gerson fazendo parte desse quinteto, e agora ele tem jogado no 4-3-3, tendo esse Gabigol um pouco mais móvel e muitas vezes até o Arrascaeta jogando de falso 9 para poder fazer essa infiltração. Então é uma equipe diferente, nova, mas que também se baseia muito na potência e na qualidade do Bruno Henrique.
Mas eu acho que o principal para o Flamengo são dois problemas. É essa vulnerabilidade na defesa e que aí o meio, com 3 jogadores de mais marcação, pode ajudar, e também a transição da defesa para o ataque. Eu acho que o Flamengo demora muito nessa transição e quando chega no ataque já está a defesa adversária, seja lá qual for o adversário, bem montado. Então a característica individual desses jogadores ela acaba não conseguindo se sobressair. Eu acho que o São Paulo tem que melhorar nessa transição da defesa para o ataque e também nessa proteção quando perde a bola, o famoso sem bola. Vene Casagrande, eu queria saber sobre o Pedro, é drone seu, me conta tudo. Vamos lá, o Pedro é um jogador que, desde quando levou aquele soco na cara do preparador físico Pablo Fernandes, está extremamente infeliz de trabalhar no Flamengo. Inclusive, ele tem o desejo de deixar o Flamengo já nessa janela de transferência. A questão é, ele acabou de renovar o contrato dele, vai até 2027, ganhou uma boa valorização salarial. O Flamengo vai liberar facilmente? É claro que não. O Zenit da Rússia é um clube que tem interesse no Pedro, assinou com uma proposta aí de 25 milhões de euros, que se a gente for fazer na cotação de hoje dá 135 milhões de reais, muita gente vai falar, nossa, é muita grana, então o Flamengo vai aceitar. Não, o Flamengo não aceitaria essa proposta, mesmo que chegasse de maneira oficial ao Flamengo, algo que não aconteceu até o exato momento. O que está acontecendo, Fernanda Maia? Os empresários do Pedro, que sabem que o Pedro está infeliz, que deseja deixar o Flamengo, estão trabalhando aí no mercado de transferência em busca de propostas. O Zenit vai fazer a proposta ao Flamengo? A tendência é que sim. O Flamengo vai aceitar por esse valor? Não. Segundo pessoas me relataram no Flamengo, a ideia é manter esse atual elenco até o fim da temporada e só negociar jogador se for por multa rescisória. Ou seja, para tirar o Pedro aí, o clube vai ter que investir mais de 40 milhões de euros. Quem vai pagar 40 milhões de euros para tirar o Pedro hoje do Flamengo? Ninguém. É um baita jogador? É sim. É jogador de seleção brasileira? Sim. Só que assim, gente, sejamos francos, não vale 40 milhões de euros. E o Flamengo não pretende liberar o atacante Pedro. Então vai ser uma queda de braço. De um lado, os representantes do Pedro tentando tirar o jogador do Flamengo já nessa janela de transferência. Do outro lado, a diretoria, que tem um contrato assinado pelo próprio jogador e disse já, olha, a gente só vende se for pela multa rescisória. E aí fica nessa queda de braço. Resta saber quem ganhará ao fim dessa janela de transferência. Lembrando que muitos clubes têm até setembro para poder contratar jogadores aqui do futebol brasileiro. Olha só, vamos de enquete, Venê? Tá aí na tela, atrás de vocês aí tem a enquete. A enquete é com o interesse da Rússia em contratar o Pedro, o Flamengo deveria. Vamos lá. Negociar o Pedro, só sai se pagar a multa ou manter o jogador, vota lá, @SBTRio é o nosso Twitter, @SBTRio oficial é o nosso Fernando, Instagram. você me permite dar minha opinião sobre isso? Negociar o Pedro, a galera... Com certeza. Eu posso dar minha opinião, porque eu acho que é uma opinião assim que está indo diferente de muita gente, porque pelo que eu acompanhei nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo são contra a venda do jogador. Eu penso ao contrário. É um jogador que está extremamente infeliz. Dá para ver isso no dia a dia do Pedro, nos jogos que ele entra. Ele não está feliz, ele não está contente. A gente está falando de um jogador que, de fato, vale muita grana, é um baita ativo para o Flamengo. Só que a tendência é esse ativo ficar desvalorizado, porque o São Paulo ele não utiliza mais o Pedro. Vocês podem perceber, em determinado momento, ele prefere botar o Arrascaeta de falso 9 ou até mesmo o Bruno Henrique mais centralizado a colocar o Pedro em campo. Na última partida ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo. Eu estou pensando lá na frente já. Se é para negociar, que negocie logo agora, porque a tendência é o Pedro ficar ainda mais valorizado. Eu não vejo o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira, ele não está desempenhando para isso. Então eu acho que chegou um determinado momento que tem que encerrar o ciclo. O Pedro está infeliz, deixa ele voar, vai voar e faz uma boa venda. Eu acho 25 milhões de euros uma baita venda para um jogador que hoje é considerado reserva e que é pouco utilizado pelo técnico do Flamengo, que no caso é o Jorge Sampaoli. Ô Pedrosa, eu penso assim, o jogador de futebol, ele é como um carro para ser vendido. Só que você só consegue vender quando você coloca aquele papel no vidro e fica andando pela rua, e aí você cria a expectativa de alguém olhar o número e te ligar e querer comprar o teu carro. Se ele fica na garagem, ninguém consegue saber o teu telefone, ninguém vai querer comprar o seu carro. Se você tem um jogador que quase não é utilizado, e quando é utilizado por uma questão de desconforto, ele não vai bem, vai ficar cada vez mais desvalorizado, Pedrosa. Qual é a tua opinião em relação aí a essa enquete?
Fernanda, pra mim o Flamengo teria que negociar o Pedro. E tecnicamente falando, ele é um jogador indiscutível. Mas se você for olhar o ambiente, a utilização desse atleta, a idade desse atleta, o Pedro é um jogador de 26 anos, que vai fazer 27 em 2024. Você receber uma proposta de 25 milhões de euros e não pensar em negociar esse atleta, eu acho, por tudo que envolve o nome Pedro dentro do Flamengo, que é uma decisão errada. É um dinheiro muito alto, o Flamengo dificilmente vai conseguir receber uma proposta maior do que essa do Pedro em relação à questão de mercado mesmo, e ele vai ter oportunidade de voltar para a Europa. Na minha visão, eu acho que o Flamengo deveria negociar o Pedro, é uma baita de uma proposta, inclusive com esse dinheiro, o Flamengo consegue contratar um centroavante, reserva, digamos assim, de um calibre muito parecido com o do Pedro. Ele joga muito, ele é craque, mas eu acho que não tem mais clima para o Pedro e pensando mesmo no Flamengo como clube, deveria vender. Fernanda, posso só dar uma informação que assim pode parecer Oi, irrelevante, Felipe, fala. só para finalizar esse assunto do Pedro. É de gramado? Se for de gramado, daqui a pouco eu vou te mostrar como faz um gramado. É sobre Pode o Pedro. Algo que pesa contra essa negociação é o seguinte, é o Zenit. O Flamengo pegou uma certa, digamos assim, implicância depois da negociação envolvendo o volante Wendel, porque a todo momento o Zenit enrolava o Flamengo. O Zenit fazia um pedido, o Flamengo aceitava o pedido, aí depois fazia uma nova exigência, tudo para dificultar a vida do Flamengo na negociação envolvendo o Wendel. Então agora o Flamengo pretende fazer o mesmo caso o Zenit de fato ofereça uma proposta oficial ao Flamengo. Olha só, eu já falei pra vocês que eu tô de verde hoje. Oi, Big Boys, tudo bem? O Big Boys chega, não me dá um boa tarde, sabe, ô Vene? É muito complicado isso. Eu já falei, Big Boys, que eu tô de verde hoje em homenagem a esse gramado maravilhoso aqui. Você, Big Boys, sabe que eu era a maior crítica de E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Só trazer uma informação aqui importante, né? Que o Flamengo consultou o Corinthians para poder mandar os mandos de campo na Arena do Corinthians, né? Lá no Neoquímica Arena. Só que a diretoria do Corinthians negou, né? Não aceitou a proposta do Flamengo. Aí o Flamengo vai buscar agora a Cariacica para poder mandar os jogos lá, né? Por causa dessa confusão entre Flamengo, a dupla, né? Fla-Flu contra o Vasco e o gramado, o péssimo estado do gramado. Coloca nos comentários certo a opinião de vocês. Crédito SBT Sport, o link vai ter na descrição. E se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá bom? Valeu!